A paz do Senhor, irmãs, graças a Deus, né? Mais um dia que o Senhor nos deu para a honra e glória dele. Né? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como a irmã Cláudia mesmo disse, a nossa alegria é estar na casa do Senhor. Né? Nós poderíamos estar em outro lugar, nós temos essa liberdade. O Senhor, Ele nos fez livre. Mas nós amamos tanto ao nosso Deus que nós estamos muito felizes em estar aqui na casa dele servindo Ele. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela é infinita, mesmo que nós não merecemos. Mas nós temos um Pai, né, que cuida de nós, que guarda, né, e que não é nada melhor, né, irmãos, do que servir a Ele. Quando a gente entende, né, que não é um peso, né, é leve, quando a gente realmente recebe a presença do Senhor em nós, tudo fica mais leve. Não é mais fácil, né, irmãos? Não significa facilidade, não. Mas fica leve, porque Ele carrega tudo por nós. Não é verdade? Quando a irmã Cláudia me falou sobre, me fez esse convite, né? Aí eu pensei, Senhor Jesus, logo nesse momento, né? No início do ano nós recebemos uma notícia não muito agradável de uma enfermidade, né, na minha mãe, um câncer no pâncreas, já com uma metástase. Minha mãe, ela tem 73 anos. Minha mãe é meu exemplo de fé, de perseverança, de fidelidade a Deus. E cada dia que passa, eu aprendo mais com a minha mãe. Cada dia que passa. E esse início desse ano, a gente foi pego assim, com uma surpresa não muito agradável, né, desse câncer. Uma enfermidade tão cruel, né, que tenha cometido a minha mãe. E ela precisou passar por um procedimento cirúrgico no início do mês de março para a retirada de uma pedra da vesícula. E ela retirou a vesícula toda, porque era só a pedra da vesícula dela, ela não tinha mais vesícula, era só uma pedra, uma minúscula, não. Mas a vesícula estava limpinha, na vesícula não tinha nada. E eu creio que essa vesícula, essa pedra movimentou lá, Deus permitiu que desse esse movimento para nós descobrirmos esse câncer. Porque senão ela ia partir com ele sem ao menos ter o tempo de tratar. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Ele nos ama com um amor tão grande que Deus movimentou essa pedra, porque essa pedra não saiu do nada, né? Ela não saiu pelo tamanho que ela estava, pelo tamanho de uma birosca mesmo, gente. Algo assim incrível. Deus movimentou essa pedra, porque essa pedra já estava construída ali há muitos anos, né? Mas Deus movimentou essa pedra para que descobrisse esse câncer. Eu creio que Deus tem um propósito em tudo. Às vezes a gente não entende naquele momento de dor, no desespero, porque não é nada que ninguém quer receber um diagnóstico de um câncer. Ninguém quer. Mesmo que todo mundo fale assim, hoje a medicina está muito avançada. Tem cura, tem tratamento, mas nós sabemos que não é uma palavra que a gente quer ouvir, né? A gente sempre dá uma tremida assim. Mas o Senhor, Ele permite. E quando a irmã Cláudia me falou sobre esse momento aqui com as irmãs, eu pensei assim, ô Senhor, mas justo agora, né? Minha mãe passou por esse procedimento cirúrgico. Ela, nos 2 dias antes da irmã Cláudia me falar sobre esse culto, né? A minha mãe, ela precisou ser internada, uma internação com uma urgência, porque ela não conseguia comer. Esse câncer, ele causa uma náusea, um enjoo, corta, né, a vontade de
é pequenininha. Vocês olhando para mim, não imaginem a minha mãe, tá, gente? Eu devo ter praticamente o dobro da altura, não, mas ela é bem menor, ela tem 1,5 m, pequenininha, magrinha, né? Pequenininha mesmo. E a minha mãe emagreceu 17 quilos por causa desse câncer. Uma desnutrição severa. Eu pensei que nesse feriado ela ia partir. Deus ia recolher. Mas mais uma vez, Deus teve misericórdia. Eu vou falar que foi até de nós, nem dela não, porque ela, se Jesus chamar ela agora, ela está prontinha. Mas eu não sei se eu estou pronta para ficar sem ela. E como eu tenho um pai que me ama muito, ele deixou minha mãe mais um tempinho com nós. Ela ficou na internação. Ela tinha uma Goripuru, né, para tomar na veia, e no sábado eu e meu irmão levamos ela para tomar essa Goripuru. Ela não conseguiu nem chegar no lugar da medicação, de tão fraquinha que ela estava. Nós já passamos ela direto para o socorro, internada, e aí já foi aquele, né, rebuliço e outro que o Senhor move em favor da gente. O Senhor move em favor, nós não precisamos nos preocupar. O Senhor, Ele vai mover em favor da gente. Ele moveu e internou, e ela, graças a Deus, eu ainda falei assim, no dia que ela internou, eu falei assim, não, vou falar com a irmã que eu não vou. Porque como que eu vou lá falar com as irmãs, com a minha mãe lá naquela situação e coisa e tudo, mas o Senhor também vai nos provando, né, irmãs? Porque qual que é a nossa prioridade, né? A irmã Cláudia falou algo aqui muito sério. De que maneira, né, que nós temos servido a Deus? Qual que é o tempo que a gente tem dado para Ele, né? E esse momento da minha mãe, naquele hospital, nós ficamos naquela, eu e meus irmãos, nos revezando para dormir, para ficar com ela durante o dia, porque hoje todos nós temos as nossas ocupações, né? E a minha mãe é uma mulher que ela merece a honra, né? E nós, como filhos dela, ela precisa ser cuidada, né? Então, nossa preocupação é ela se sentir cuidada, porque toda a vida dela ela só cuidou. E agora o Senhor está permitindo que ela seja cuidada. Talvez não da maneira assim, né, que a gente imaginava que fosse, né? Com a enfermidade, mas ela está sendo cuidada. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela recebeu alta. Aleluia! Recebeu alta, está em casa, está conseguindo alimentar, está feliz porque está conseguindo andar. A minha mãe ela não tinha força para abrir os olhos, mas Deus teve misericórdia mais uma vez. E hoje eu estou aqui para mais uma vez glorificar o nome do Senhor. Se Deus tivesse recolhido ela, eu também estaria glorificando o Senhor. Porque na nossa vida o que tem que ser soberano é a vontade dEle. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não consegue entender naquele momento a vontade do Senhor. Mas você pode ter certeza que ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo em meio à tempestade, à luta, à guerra, à tribulação, o Senhor ali está. E Ele está provando com você, Ele está carregando, por isso que é leve, né? É por isso que é leve. E eu, irmãs, cada dia que passa, só sei agradecer ao Senhor. Por tudo, porque a luta ela vem. A gente precisa da luta, tá, irmãs? Nós precisamos dela para nos manter próximos dele. Nós precisamos dela. E quando a gente tem essa percepção e essa maturidade para entender isso, se torna leve. Você passa a servir com alegria. Você passa a entender o seu propósito, o seu chamado. Né? E hoje eu queria preparar tanta coisa, irmãos, para falar com as irmãs, tantas, falei, só Jesus, né? Me dá uma direção,
E eu gostaria de falar com as irmãs que está lá em Lamentações de Jeremias 3, versículo 22. Lamentações 3, versículo 22 e 23. Podemos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu vou ler de novo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E essa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a maneira que o Senhor renova as nossas forças todos os dias e como nós nos devemos nos posicionar diante de Deus. A mulher de Provérbios 31, versículo 10 fala: mulher virtuosa, o seu valor não excede o de rubis. Nós, irmãs, como guerreiras, como mulheres posicionadas em Cristo, a sociedade hoje ela criou um termo que eu não gosto de usar para nós. Elas não gostam de falar que nós somos empoderadas. Esse termo eu acho sim um termo que Satanás tem usado para colocar uma mulher no lugar que não é dela. Porque o empoderamento chama de, vem da palavra poder, E esse poder às vezes está querendo tirar, muitas das vezes, a posição masculina dentro da casa, querendo colocar a mulher para fazer o papel do homem. E esse não é o nosso papel, né? A mulher, ela tem que ser a ajudadora, a cuidadora, a mulher sábia, a que ora, a que busca, a que se reveste, a que sente o renovo diariamente na presença do Senhor. Mas ela não deve ocupar o lugar que não é dela, né? Nós precisamos sim nos posicionar em Cristo. E uma mulher posicionada em Cristo é diferente de uma mulher empoderada. É diferente, porque hoje a sociedade, a mídia, a internet, ela quer colocar a mulher independente, uma mulher que não precisa do homem para nada, que ela tem o seu emprego, ela tem o seu carro, ela tem a sua casa, ela tem os seus filhos, ela tem os seus filhos. E é muito bom, né, a gente ter isso mesmo. Mas é muito bom a gente saber qual que é o nosso papel nisso aí. Qual que é o nosso papel nisso? É bom sim a gente ter o nosso emprego, é ótimo, mas é bom a gente ter alguém do lado da gente também, né? Um companheiro, uma parceria, a gente saber que a gente tem que ser cuidada também, né? Não só cuidar. Não só cuidar, nós também precisamos do cuidado. E a mulher posicionada em Cristo, ela entende o seu papel dentro de casa. Ela entende o seu papel da oração pelo esposo, pelos filhos, pela casa, pelo lar, pela igreja. A mulher posicionada em Cristo, ela sabe pedir ao Senhor sabedoria e sabe usar essa sabedoria, né, que Deus dá para nós conforme nós pedimos.
Deus dá. O Senhor, Ele está aberto a liberar para nós tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos também estar dispostas e disponíveis para fazer o que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar, o que Deus tem chamado a gente para fazer, e a gente fazer com excelência. Nós precisamos fazer com excelência, porque Deus o nosso Deus, Ele é tão perfeito, Ele é tão amoroso, tão cuidadoso, que Ele não merece que a gente faça de qualquer maneira. E não por troca, né, irmãs? Não por trocas, porque se fosse por troca, nós estava perdido mesmo. Porque quando que a gente vai conseguir fazer algo para o Senhor da maneira que Ele faz para nós? Nunca. Nunca que a gente vai conseguir. Então é nisso que as misericórdias do Senhor se renovam todo dia. Nós precisamos estar posicionadas em Cristo. Posicionadas em Cristo como? No compromisso com a oração. A palavra do Senhor fala que nós nos tornamos íntimos quando nós oramos, né? Que a maneira de nós nos aproximarmos do Senhor através da oração, que é a intimidade que você vai ter com o seu Pai. É a intimidade, é a sua busca, é o momento que você vai falar com Ele e a forma que você vai falar. O Senhor, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe, mas Ele também quer saber se você sabe do que você precisa. Deus quer saber disso, porque, já pensou? Eu oro eu tenho orado, né, ultimamente, para o Senhor fazer a vontade dele na vida da minha mãe, mas eu também tenho orado pela cura dela. Falo, Senhor, cura minha mãe, se for da tua vontade. Então, Senhor, eu estou expressando o Senhor que eu tenho pedido a Deus a cura da minha mãe. Mas a vontade dele é soberana. Fala comigo, se for da tua vontade, o Senhor pode curar. Jesus aqui operou vários milagres, vários. Nós temos na Bíblia vários relatos do cego, do paralítico, da mulher com fluxo de sangue. Todos nós temos. Mas em todo momento o Senhor falou: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E o Senhor está sempre disponível para nos ouvir, sempre, sempre. E até aquele jovem endemoniado, no momento de lucidez dele, nos poucos momentos que ele tinha de lucidez, de tanto demônio que tinha sobre a vida dele, no momento de lucidez ele falou assim: eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto. Então o Senhor, Ele está sempre disponível para fazer, a partir do momento que você esteja disponível também para pedir. Então peça, irmãs, não fique pensando assim: mas Jesus está vendo o que eu estou passando, eu ainda vou ter que falar. Irmãs, olha só, deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu dou aula de reforço escolar na minha casa há muitos anos. Foi uma porta que o Senhor abriu para mim. Deus usou um profeta para falar comigo, que estava me dando inteligência, que eu ia fazer coisas que eu não imaginava fazer. Eu tenho formação, né, de professora, mas tinha exercido só uma vez em uma escola aqui na nossa região, há muitos anos atrás. Essa escola hoje até fechou. E quando Deus usou esse profeta para falar comigo que ia me dar inteligência, eu pensei assim: vai ser para usar na obra, né? Na obra do Senhor, eu vou, né,
ter mais facilidade para entender a palavra, né? Não, eu nunca imaginava que eu ia dar aula de reforço escolar, não imaginava. Mas eu tomei posse daquela palavra. E nisso eu fiquei grávida da minha segunda filha, da minha mais nova. Eu tomava conta de 2 crianças que eram minhas sobrinhas, e quando eu fiquei grávida eu perdi essa renda. Então eu falei assim: Jesus, e agora? Na casa que eu morava tinha 2 pré-adolescentes. Eu falei com o Senhor: Jesus, eu preciso de uma porta aberta, meu Deus. Na época era só meu esposo que estava trabalhando, e a gente sempre morou de aluguel, e estava vindo mais uma criança, e eu estou: Senhor, tem misericórdia de nós. Eu creio que o Senhor é na minha vida. E nesse dia, a mãe dessas 2 crianças desceu na minha casa, ela estava assim, lá embaixo. Ela desceu na minha casa e falou comigo assim: mãe, eu estou precisando de mais sua ajuda. E eu: pode falar, ué. Que eu sempre fui assim, disponível, sempre fui. Aí ela virou para mim e falou assim: eu não estou conseguindo fazer dever com os meus meninos. Eu: não, pode deixar eles virem aqui que eu faço. Eu não estou fazendo nada mesmo. Ela falou assim: não, você vai colocar preço. Eu: não vou não, porque eu não sei nem como que faz isso. Ela: não, mas Deus vai te mostrar como que você vai colocar. Porque foi Deus que mandou eu vir aqui. E a partir daí, eu lembrei, né? Porque o Espírito Santo nos faz lembrar do que é liberado na vida da gente. O Espírito Santo me fez lembrar, eu tomei posse daquilo e falei assim: meu Jesus, então agora eu vou precificar, né? Porque é a porta que o Senhor está abrindo. Mas, irmãs, eu comecei a dar aula para aqueles meninos. Eram 2 crianças, um rapazinho e uma mocinha. Aí, eu fiquei quase 1 ano dando aula só para 2 crianças. Mas eu não questionei a Deus, não. Questionei não, foi só: Senhor, a porta que o Senhor abriu, o Senhor vai manter aberta do jeito que o Senhor quiser. Se é aqui que o Senhor me quer, é aqui que vai ser. Aí, quase 1 ano depois, vieram mais 2 crianças. Eu falei assim: glória a Deus, agora eu tenho 4 alunos. Aí os 2 que eu tinha saíram. Porque quando o Senhor libera uma palavra de bênção para você, e você está disponível para viver o propósito de Deus na sua vida, move, não aqui, mas move o mundo espiritual. Nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra, mas acima de nós está o mundo espiritual que age sobre essa terra. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento e entendimento espiritual sobre isso. Porque quando o céu move a seu favor, o inferno também move. O inferno move com todas as forças para você pensar que aquilo não é de Deus. Não. Que é isso? Eu tinha 2 crianças, grata. Quando veio mais 2, que ficou 4, espalhou as 2. Eu fiquei com mais 2, só com 2 de novo. Falei assim: Jesus, que porta é essa que o Senhor está abrindo? Porque Satanás vem para te lançar dúvida. Satanás, ele vem, irmãs, não duvide da organização do inferno. Não duvide. Nós, como igreja, a gente precisa entender que o inferno é um lugar organizado. O inferno é um lugar organizado. Eles não saem lá simplesmente assim, hoje é ela. Não. Existe um demônio separado para cada um, ou até mais do que um. Separado para cada um, para ficar te estudando, te acompanhando. Porque foi assim com Jó. Vocês lembram disso? Porque foi dessa maneira com Jó. Se foi com Jó,
que era um homem reto, íntegro, temente a Deus, imagina para nós. Não é verdade? Quando saiu aquelas outras duas crianças, ficou só as duas, falei assim, amém. Glória a Deus. Eu vou continuar com o meu propósito que o Senhor quer na minha vida. Nisso veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, o que aconteceu? Foi no mês de março, eu lembro como se fosse hoje. No mês de março, todas as crianças pararam de ir para a escola. Todo mundo parou de ir para a escola. Ninguém ia para a escola mais. E quem que virou os professores? Os pais, as mães, que às vezes não conseguia nem saber o que era uma adição, subtração, multiplicação, não sabia nada. Não sabia. E era o que mandava para a gente? Os blocos. Era blocos e mais blocos e mais blocos. Você não sabia como é que você fazia. Era videoaula e quem não tinha computador ficava doido. E tinha que ir na internet, e era celular, e era tablet, e aquela confusão toda. E o que aconteceu? Apareceram para mim 17 alunos. 17 alunos, gente, no meu reforço escolar. Que eu não sabia onde que eu colocava menino. Eu não sabia. Eu colocava menino na minha cozinha, eu colocava menino na minha sala, eu colocava menino de manhã, eu colocava menino de tarde, eu encaixava menino de noite. E o Senhor foi mandando. E eu morava numa casa, lá na Rua Arruda, lá no final mesmo. E lá estava muito cômodo para mim, porque eu tinha um espacinho que dava para me dar nas minhas aulas. Mas Deus virou para mim e falou comigo assim, eu vou tirar você daí. E eu não escutei Jesus não. Eu falei assim, vai nada, porque ele está bom para mim. Eu não vou sair daqui não. Não vou sair daqui não. O que aconteceu? Jesus infestou minha casa de rato. Mas era muito rato, gente, era tanto rato. Teve um dia, à noite, eu levantei para tomar água. Aí na minha cozinha, assim, na porta da cozinha tinha uns 5 ratos querendo sair e mais uns 5 ratos querendo entrar na porta. E eles ficavam brigando lá entre eles para saber quem que ia sair, quem que ia entrar, quem que ia sair, quem que ia entrar. Eu tô, Jesus, eu não fico mais uma semana nessa casa. E eu olhei e falei assim, meu Deus, eu vou sair daqui hoje em nome de Jesus. Vai me arrumar uma casa. E eu saí, desci a Mariana Félix e fui parar aqui na... Glória a Deus. A moça tinha acabado de colocar uma placa lá. E eu vim morar aqui na avenida. E aí que Deus abençoou mesmo. Porque eu tinha 4 horários de reforço escolar. 2 horários de manhã e 2 horários da tarde. E o Senhor, eu passei a nem precisar mais divulgar o meu reforço escolar. E hoje, eu continuo com o meu reforço. Eu dou aula para crianças da educação infantil até o 1º ano do ensino médio. É porque Deus me deu inteligência. E eu tomei posse da palavra que foi liberada sobre a minha vida. E eu andei em cima dessa palavra que foi liberada. E hoje, além do meu reforço, eu cuido de crianças. Porque os meus alunos do meu reforço, as mães dos meus alunos começaram a precisar que eu ficasse com eles mais do que o reforço. Ô tia, você não pode mandar meu menino para a aula, não? Posso. Aí você dá um almoço aí, a gente vê quanto você cobra e tal. Não, tá bom, né? A gente faz isso. E hoje,
Eu cuido de crianças. Mas antes de cuidar das crianças, das minhas aulas, que é a porta que Deus abriu, e que é cuidar das minhas crianças, eu cuido das mulheres, eu cuido das mães, eu cuido dos pais, eu cuido das famílias, porque eu entendi que era esse o propósito de Deus na minha vida, muito além do financeiro. Lógico que o Senhor ele age por completo. O Senhor não vai resolver sua financeira hoje, o seu emocional amanhã, não é assim não. O Senhor ele vai tipo a colmeia, sabe? Vai aqueles favinhos tudo juntando. Quando você está disponível, né? Porque existe essa questão também. Porque às vezes, muitas das vezes a gente só quer. Ah, mas Jesus não está me ouvindo. Ah, mas Jesus não está entendendo. Mas será que você está parando para fazer o que o Senhor quer? Hoje mesmo eu poderia não estar aqui. Eu pensei, não, eu vou voltar, vou falar não. Se eu fosse olhar a minha mente, eu não estaria aqui. Mas Deus ele tem sido tão bondoso, tão cuidadoso comigo, com a minha família, que eu não consigo falar não para Jesus. Eu não consigo falar não para Jesus. Não consigo de jeito nenhum. Eu não penso duas vezes em obedecer, em atender o que Ele tem chamado. E nós precisamos dessa intimidade com Jesus, através da oração, da leitura da Bíblia, irmãos. Como hoje eu amo ler a Bíblia. Como eu amo ler a Bíblia hoje. Porque eu sinto falta de ouvir, de ler, de entender o que o Senhor quer. E a cada vez que a gente lê, mais o Senhor vem falando com a gente. E às vezes a gente não consegue entender, o Espírito Santo vem e esclarece. Nós precisamos dessa intimidade, porque nós somos guerreiras. Esse mundo, essa guerra espiritual que a gente vive, a gente vence na oração, no jejum, na leitura da palavra. As armaduras de Deus, que está lá em Efésios, que todos nós conhecemos demais, fala sobre a palavra do Senhor, que nós precisamos dela. O Senhor Ele nos chamou para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Nós precisamos entender o nosso papel dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da sociedade, dentro desse mundo aqui. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos exercer o nosso papel de mulher cristã. Nós precisamos assumir, tomar para nós essa responsabilidade de fazer diferente na vida do nosso vizinho, na vida da irmã que está sentada do nosso lado, na vida da nossa pastora, na vida do nosso pastor. Nós precisamos dos nossos filhos. Sabe por quê, irmãos? Eu falo assim que a minha mãe é minha referência, né? Eu cresci vendo a minha mãe ajoelhada, orando, lendo a Bíblia. Ela foi acometida por essa enfermidade, mas ela esse ano ela já deve ter lido o Novo Testamento todo, mesmo com essa enfermidade. Todo ano ela lê a Bíblia toda. Todo ano ela lê a Bíblia toda. E hoje os nossos filhos às vezes não nos veem com a Bíblia na mão. Não nos veem. Porque é tanta coisa que a gente tem que fazer. E esse senhorzinho aqui, tem tomado tanto tempo da gente. Tem tomado tanto tempo da gente não, mas tem tomado tanto tempo de Deus, né? Que isso é uma ferramenta muito poderosa, tá, irmãos? Eu sou contra não, eu fico com o meu quase 24 horas. Trabalho,
mas a minha Bíblia também está do meu ladinho. Precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter, sabe por quê? Porque senão qual vai ser a geração dos nossos filhos? Como os nossos filhos vão conhecer o nosso Jesus de hoje? Como? De que maneira os nossos filhos vão saber que se ele tiver uma dor de cabeça forte, antes dele tomar uma antipiroca, ele pode orar que Jesus vai curar? Se ele não vê a gente orando para curar. Como? Como que o nosso filho vai saber que se ele precisar de uma porta de emprego aberta, ele pode ir lá na igreja pedir oração para as irmãs do sítio de oração? Se ele não vê a gente fazer isso. Como? Qual é o exemplo que a gente está dando dentro da nossa casa? Qual é esse posicionamento que a gente está tendo? De que maneira que nós temos servido? Como que os nossos filhos vão crescer sabendo que Jesus é bom? Que Jesus é poderoso? Como? Se às vezes ele não vê você buscá-lo da maneira que tem que ser feito. Hoje em dia é muito difícil isso aí, irmãos. Eu vi muito a minha mãe em consagração, em jejum, orando pela salvação do meu pai, né? Porque a luta da minha mãe era meu pai. O Senhor recolheu ele já tem uns 30 anos. Mas quando ele era vivo, o motivo da oração dela principal era ele, era a salvação dele. E eu aprendi a lutar, orando junto com a minha mãe. As nossas guerras, elas têm que ser lutadas na oração, na leitura da palavra, no jejum, na busca. Porque a nossa guerra não é contra a carne, né? Não é isso que a Bíblia fala? A palavra do Senhor fala que a nossa guerra é contra as potestades do mal. E você vai dar um soco na cara dele? Como? É orando. É só com a oração. Não é com a força do seu braço. É com o seu joelho no chão e a sua cara no pó. Porque é ali que você vai receber o renovo. É dessa maneira que você vai receber o investimento de poder. E é esse poder que vai te dar força para vencer, que vai te dar sabedoria do céu, para sair de muita situação que às vezes, na nossa visão, a gente não teria condição de sair. Mas a palavra do Senhor fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então essa noite eu queria que você tomasse posse da autoridade que o Senhor tem liberado sobre cada um de vocês. Deus, Ele não fala, o Senhor não mente, a palavra do Senhor, ela é a verdade que nos liberta. Quando você entende qual é a sua posição no reino de Cristo, você precisa entender, a servir o Senhor, Ele age da maneira que você precisa. Nós precisamos nos tornar dependentes totalmente do Senhor. E essa dependência a gente declara ela na oração. Porque ai de nós se não é a presença dele na nossa vida. Ai de nós se não é a presença dele. Eu li aqui logo no início que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E é todo dia. E é todos os dias que as misericórdias se renovam. Não é hoje, segunda, quarta, sexta, não é só dia santo, como diz, né, algumas pessoas. Não é só final de semana, não é só feriado. Não, são todos os
nós precisamos sentir essas misericórdias sendo renovadas. A gratidão ao Senhor, ela nos faz andar mais longe. Nós precisamos entender isso. Não é uma troca, irmãos. Não é uma troca. Nós precisamos ter alegria em servir a Cristo. Ter alegria em buscar a presença do Senhor. Nós precisamos disso. Não precisa ser uma obrigação. Não é uma obrigação. Não é. Nós, como cristãs posicionadas em Cristo, precisamos entender isso. Que o Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar a todo momento. A todo momento. E o Senhor não mede esforços para isso. Deus não mede esforços para isso. Mas nós precisamos nos posicionar em Cristo. Termos postura de uma mulher cristã. O que sai da nossa boca, as palavras que a gente fala, como nós nos vestimos, como você se comporta, isso tudo faz diferença no seu posicionamento em Cristo. Isso tudo faz diferença. A palavra do Senhor fala em 1 Pedro, deixa eu ver se é isso mesmo, que eu notei aqui. É isso mesmo. Que nós somos chamadas para viver em santidade. 1 Pedro 15 e 16. O Senhor, Ele requer de nós essa santidade. E como que nós vamos nos santificar? Como? Nos aproximando do Senhor. Nós precisamos ter sempre essa busca a Deus. A gente não pode baixar a nossa guarda. Nós não podemos. Nós precisamos sempre pedir ao Senhor para nos vestir com a armadura do céu. Nós precisamos pedir a Deus para blindar nossa mente contra as investidas de Satanás, porque ele não cansa de fazer isso. Satanás, ele não cansa de fazer você pensar que você é fraca. Satanás não cansa de fazer você pensar que você é uma derrotada. Satanás não cansa, não. Às vezes ele coloca uma enfermidade na sua casa, em você, no seu filho, no seu esposo, né? Ele traz um vício para você pensar que você perdeu. Satanás, ele usa todas as estratégias possíveis, porque ele não brinca. Quando ele quer desestruturar uma mulher que ora, ele não brinca, não. Ele não brinca. E eu falo isso com muita propriedade, irmãs. Muita propriedade. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que Satanás tentou fazer eu parar. Não foi. Não é porque eu sou boa, não. É porque o Senhor, eu entendo que eu não sou nada sem a presença de Jesus. Eu não sou nada sem Deus. Eu não consigo viver sem Deus. Não consigo viver sem Jesus. Eu vivo uma luta constante dentro do meu lar. Constante. Meu esposo, ele é dependente químico. Uma dependência muito forte mesmo. Às vezes ele passa uma semana, 15 dias fora de casa. Já passou por várias internações em clínica de recuperação. Várias. Já acompanhei ele em algumas, já também. Mas essa é a maneira que às vezes Satanás tenta lançar, né? Que como você vai falar com uma mulher que o seu marido nem está dentro da sua casa? Mas uma coisa que eu não faço é que eu não tiro a criança, porque ela foi entregue no altar. E
E eu continuo orando, perseverando em oração. Perseverando em oração. Se o Senhor fizer, aleluia, glória a Deus. Mas se o Senhor não fizer, aleluia, glória a Deus também. Porque Ele é Deus. E Satanás, ele vem mesmo, vem com afronta, vem, usa as pessoas às vezes que estão do seu lado para te afrontar. E é dessa maneira que a gente tem que nos fortalecer, com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum e com o servir. Nós não precisamos passar de coitada, de vítima, não. Não. Coloca um sorriso no rosto, levanta, se arruma e vai adorar Jesus. E vai exaltar o nome do Senhor. Porque nós não somos vítimas, não. Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz por nós. Muito alto. Ele não precisava ter carregado aquela cruz pesada que não era dele. Aquela cruz ela era minha, ela era nossa, porque nós pecamos, mas ele não. Ele poderia ter falado assim: ó Pai, não quero. Ele até falou, né, irmãs? Ó Jesus, ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque algo que mexe muito comigo é a crucificação de Jesus. Muito. Porque Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória. De toda a sua glória para vir aqui na terra sofrer todas as nossas fraquezas, sentir as nossas fraquezas. Ele, a todo momento, ele só se preocupou em estar ao nosso lado, nos servindo. O maior ensinamento que nós temos de Jesus é esse: nos servir. E a cruz, ela não era dele mesmo, né? Barrabás era um homem muito mais alto que Jesus. Os historiadores, eles nos contam que era aproximadamente 20 centímetros mais alto. Então a cruz era dele, né? A cruz não era para Jesus. E Jesus teve os seus ossos descolados para ser pregado naquela cruz. Jesus, ele teve as mãos furadas, os pés, os açoites. Em lugar de água, quando ele teve sede, foi colocado na boca dele vinagre. E ele passou aquele com aquela cruz pesada sendo arrastada, e ele sendo chicoteado. Ele não aguentava mais quando ele falou com o Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai. Ela não era dele, aquela cruz. E hoje, muitas das vezes, ou muito menos, nós viramos o rosto para Jesus. Por muito menos nós deixamos de servir. Para que eu vou servir se Deus ele não abre essa porta para mim? Por que eu vou servir se Deus, se ele não me cura da enfermidade? Mas Jesus nunca pensou em largar aquela cruz por nós. Ele nunca deixou de nos amar. Então, nesta noite, eu não sei o que você tem passado, qual que é a luta que você tem vivido. Fato é que todos nós lutamos. Mas em momento algum, pense lá, Jesus,
Não vire as costas para Jesus, porque é só com Ele que a gente consegue. A presença dele, ela precisa nos preencher. Ela precisa nos preencher a ponto da gente entender que a gente não é nada sem Ele. Porque a partir do momento que nós nos tornamos preenchidos por Jesus, pode vir a tempestade, pode vir, mas a gente sabe que no nosso barco está Jesus, que vai mexer para lá e para cá, que pode até entrar água dentro do barco, mas ele não vai afundar, porque Jesus não vai deixar, porque a luta que o Senhor te dá, ela é leve, porque Ele está junto com você, Ele está do seu lado a todo momento, mesmo quando você às vezes não ouve, não sente, porque tem vezes, irmãs, que é tão pesado, que a gente pensa assim, agora vai. Mas aí o Jesus vem e traz o renovo, traz o refrigério, né? E eu queria muito agradecer as irmãs por esse tempo que nós passamos aqui. Quero agradecer as minhas amigas que vieram comigo, a pastora Márcia, a Helena, minhas filhas, a Cláudia, pela confiança, pelo convite. Viu? Muito obrigada, pastora. Que o Senhor continue guardando vocês, cobrindo vocês. Não esqueçam de manter intimidade com Jesus. Não sai de sua casa sem orar. Não levanta sem orar. Não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie. Porque Deus, Ele está sempre disponível para nós. Sempre, sempre. Eu agradeço, irmãs, pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.